Deus vai te mostrar o caminho para viver sua promessa com essa oração poderosa. Você pediu um sinal. E talvez, sem perceber, esse vídeo seja exatamente isso. Porque a verdade é que você está cansado. Cansado de orar e sentir que nada acontece. Cansado de lutar, tentar manter a fé, seguir em frente mesmo sem direção. Você olha ao redor e parece que todo mundo está vivendo promessas, menos você. E no fundo se pergunta, será que Deus esqueceu de mim? Mas o que você não percebeu ainda é que esse vazio que está sentindo não é o fim da promessa, é o começo do chamado. Esse silêncio que está machucando a sua alma é o espaço onde Deus começa a escrever os próximos capítulos. A ausência de respostas não significa ausência de Deus. Muitas vezes é exatamente no escuro que ele começa a revelar o caminho, porque ele não revela tudo de uma vez. Ele revela quando você está pronto. E se você está aqui agora, é porque chegou o momento de ouvir. Você sente que está andando em círculos, que está perdendo tempo, mas Deus nunca desperdiça uma estação. Esse lugar que parece estéril, sem fruto, sem direção, é o mesmo lugar onde ele está construindo sua sensibilidade espiritual, onde ele está quebrando seus controles, desmanchando seus planos para colocar os dele no lugar. Talvez você esteja pedindo um atalho, mas Deus está te oferecendo um alinhamento. Porque mais importante do que chegar rápido é chegar com o coração certo, com maturidade, com discernimento, com raízes. Porque ele não quer apenas te entregar a promessa, ele quer que você permaneça nela. Essa mensagem não é para quem quer uma solução mágica, é para quem está disposto a silenciar por dentro, para finalmente ouvir a voz que realmente importa. Porque a direção não vem da agitação, ela vem do Espírito. Deus está levantando pessoas silenciosas, que se afastaram das distrações, que não querem mais respostas vazias, que estão famintas por propósito. Pessoas como você, que não suportam mais viver por sobrevivência e querem viver por propósito, que cansaram de seguir qualquer caminho e agora estão prontos para seguir o caminho certo. É por isso que você está aqui, não por acaso, não por sorte, mas porque Ele está te chamando de volta ao centro da vontade dEle, ao centro da sua identidade, ao centro da promessa que ainda está viva, mesmo que você tenha deixado ela de lado. Hoje você vai orar diferente, não apenas pedindo, mas se alinhando, não apenas esperando, mas confiando. E quando a sua postura mudar, a revelação vem. Porque Deus nunca esconde a direção de quem está disposto a ouvir com o coração. Você está pronto para isso? Porque o que vem agora não é apenas uma mensagem, é um encontro. Você olha ao redor e parece que tudo está parado. Os dias seguem iguais. As orações parecem não passar do teto, e mesmo tentando manter a fé, o sentimento de estagnação te abraça em silêncio. É como se nada estivesse acontecendo, como se Deus estivesse ausente, ou pior, em silêncio com você. Mas é aqui que muita gente se engana. O silêncio de Deus não é a ausência dele, é a preparação mais profunda que ele poderia fazer. E essa preparação começa dentro. Existe um processo que Deus ativa em quem ele ama. Um processo invisível, onde antes de transformar o cenário, ele transforma o interior. Porque uma promessa não é apenas um destino, ela é uma responsabilidade. E Deus, sendo Pai, nunca vai te entregar algo que possa te destruir. É por isso que, antes de mudar as circunstâncias ao seu redor, ele começa a trabalhar nos alicerces que ninguém vê, no coração, no caráter, na confiança, na raiz da sua fé. Essa jornada silenciosa pode parecer cruel. E talvez você tenha dito, Deus, porque tudo está travado.
Mas a verdade é que não está travado, está sendo moldado, porque enquanto você vê estagnação, Deus está vendo construção. E o que Ele está edificando agora é uma estrutura interna que será capaz de sustentar o peso da promessa que virá depois. A maior parte dos milagres começa no invisível. É ali, no secreto, que Deus deposita visões, limpa intenções, desmonta ídolos escondidos e ensina a depender dele como fonte, e não do que você espera receber. Ele está ensinando você a confiar sem ver, a caminhar sem mapa, a crer mesmo quando a lógica já desistiu. Porque a promessa verdadeira não se sustenta na ansiedade, ela floresce na obediência. Há um salmo que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas o coração só passa a desejar o que realmente importa depois de ser purificado no invisível. É no deserto que os desejos impuros morrem. É na solidão que os ruídos do mundo se calam. É na falta que a verdadeira fome por Deus nasce. E é por isso que, mesmo sem mudanças aparentes, sua alma está sendo levada a um lugar mais profundo. Um lugar onde a fé não depende do que sente, onde a obediência não depende de explicações. E Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar. Só porque você não vê, não significa que Ele não está agindo. O mundo espiritual não se move ao ritmo dos seus olhos, ele se move ao ritmo da eternidade, e a eternidade não tem pressa, tem propósito. Enquanto você espera o cenário mudar, ele espera que o seu interior amadureça. Porque se o seu coração não estiver pronto, você pode receber a promessa e ainda assim continuar perdido. Mas se o seu coração for transformado, até mesmo o deserto se torna um lugar de plenitude. Você não está parado, está em reforma. E essa reforma silenciosa é a maior prova de que Deus ainda está comprometido com o que prometeu. Então, não duvide do invisível. Não ignore o que Ele está fazendo agora, só porque você não consegue postar uma foto disso. O que Deus constrói em silêncio sustenta o que será visto por todos depois. O invisível não é vazio. É onde Ele sussurra o que gritará no tempo certo. Há um incômodo que você não sabe explicar. Você tenta continuar com a rotina, seguir os mesmos caminhos, manter as mesmas relações, viver os mesmos planos, mas algo dentro de você começou a gritar. Um desconforto estranho, como se tudo o que antes fazia sentido agora parecesse raso demais. E você nem sabe ao certo por quê, só sabe que algo mudou. Você mudou. É aqui que muitos desistem, achando que perderam o brilho, que estão em crise, que algo está errado com elas. Mas o que você está sentindo pode ser, na verdade, o maior sinal de que Deus está te chamando para algo novo. Porque o desconforto quase sempre vem antes da direção, e o que você interpreta como um peso, Deus está usando como um impulso. Deus muitas vezes incomoda antes de mover. Ele mexe nas certezas, abala as zonas de conforto, bagunça o que estava funcionando, para mostrar que você não foi feito para sobreviver num sistema que te afasta do propósito. Ele está mexendo onde você se acomodou. Está sacudindo aquilo que virou rotina, mas que já não carrega mais presença. O desconforto, quando guiado por Deus, é a linguagem do chamado. É a forma como Ele desperta aqueles que estavam anestesiados pela normalidade. Porque a verdade é que você pode viver anos dentro de algo que não te leva mais para onde Deus quer te levar. E quando Ele te escolhe, Ele não te deixa confortável no que te mantém pequeno. A inquietação espiritual é uma sirene do céu. É um sinal de que chegou a hora de levantar os olhos, largar o que é seguro e começar a buscar o que é eterno. Deus não está te punindo com esse vazio, Ele está te chamando com esse incômodo, porque só se move quem sente que não pode mais ficar. Você pode até tentar se convencer de que está tudo bem, mas sua alma sabe, sua alma percebe quando já passou da hora de sair de onde está, de mudar a postura, de romper com ciclos, e esse desconforto
É Deus arrancando suas raízes do que era temporário, para te plantar onde Ele realmente quer que você floresça. Existem lugares onde a presença dele não se manifesta mais, porque você já colheu tudo o que precisava ali. E se você continuar insistindo, não será guiado pela fé, mas pela teimosia. E a teimosia espiritual sempre cansa, porque não há paz fora da direção. Você pode até ter medo do novo, mas vai doer muito mais continuar onde Deus já saiu, porque o mesmo lugar que um dia foi provisão pode se tornar prisão se você não estiver atento à hora de sair. E Deus te ama demais para te deixar confortável no que um dia fez sentido, mas hoje já não carrega mais unção. É por isso que esse desconforto é santo, porque ele não vem para te destruir, ele vem para te acordar, para te preparar, para te posicionar. E se você parar de resistir e começar a ouvir, vai perceber que esse incômodo é exatamente o empurrão que você estava pedindo nas suas orações. O que você chama de crise, o céu chama de transição. E toda transição vem com desconforto, mas também vem com direção. Esse é o momento de parar de fugir do que te desafia e começar a correr para o que te transforma. De confiar que esse vazio não é o fim. É o ponto exato onde Deus está prestes a te dizer: agora sim, você está pronto para me ouvir. Você pode estar exatamente onde sempre sonhou estar, e mesmo assim se sentir perdido. Pode estar cercado de gente, realizando tarefas, cumprindo metas, andando com os pés, mas sem direção na alma. Porque existe algo que quase ninguém fala, mas todo espírito sensível já sentiu. A promessa de Deus não se manifesta em qualquer lugar. Ela tem uma geografia espiritual, um território onde o céu se move, um ambiente onde a presença dele respira. Há lugares que foram abençoados por um tempo, mas que hoje já não carregam mais a mesma graça. Ciclos que foram necessários, mas que expiraram. Relações que foram ferramentas, mas não são mais pontes. Há espaços físicos, emocionais e espirituais que já não sustentam o peso do que Deus quer fazer em você. E continuar neles é como tentar plantar sementes em solo que já não responde à chuva. Deus é um Deus de lugares. Ele disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Por que ele não abençoou Abraão onde ele estava? Porque havia uma geografia onde a promessa se cumpriria. Um território onde a fé seria ativada, onde a dependência seria total, onde os céus estavam abertos para o novo que ele queria liberar. E essa lógica se repete com todos que foram chamados. Moisés precisou deixar o Egito. Elias precisou sair da caverna. Davi precisou fugir de Saul. Até Jesus precisou ir ao deserto antes de começar o ministério. Muitas vezes, o que impede o cumprimento da promessa não é a falta de fé, é o lugar onde ela está sendo esperada. Deus quer te levar para um ambiente onde a sua visão seja ampliada, onde a sua sensibilidade seja restaurada, onde a sua fé não fique abafada pela incredulidade ao redor. E isso não significa apenas mudança geográfica. Significa sair de padrões mentais, romper com acordos emocionais, deixar zonas de conforto espirituais. É uma mudança interna que se reflete no externo. Existem promessas que não florescem enquanto você continua insistindo em permanecer onde Deus já não está mais se manifestando. E esse lugar pode ser uma amizade, um hábito, uma mentalidade, uma estrutura de vida. Você está tentando ser fiel, mas Deus está te pedindo movimento. Você está tentando permanecer, mas Deus está dizendo: sai e vai para onde eu te mostrarei. Porque a provisão já foi enviada, mas ela está em outro endereço. O céu não responde apenas ao clamor. Ele responde à obediência. E a obediência nem sempre é confortável. Ela exige deslocamento. E esse deslocamento dói, porque você vai ter que deixar para trás o que é familiar.
Vai ter que enfrentar a sensação de estar andando no escuro. Mas é exatamente nesse movimento que Deus te encontra com direções novas, conexões divinas, renovo espiritual e o ambiente exato onde a semente que Ele plantou em você pode crescer. Você pode continuar tentando convencer Deus a se mover onde você está, ou pode começar a ouvir a voz dele te chamando para um território mais alto. Um território onde a promessa não será mais apenas uma esperança, mas uma realidade. Não é sobre abandonar tudo, é sobre discernir o que já foi e ter coragem de se posicionar no que Deus está fazendo agora. Porque o que Ele quer liberar na sua vida não cabe mais no espaço onde você está tentando permanecer. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer que você esteja no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. E esse lugar começa com um passo. Você pediu uma resposta e a resposta veio, mas veio em forma de porta fechada, de um não inesperado, de uma oportunidade que escorregou pelas mãos, de um plano que parecia perfeito e de repente desmoronou. Veio como frustração, como silêncio, como algo que não fazia sentido. E tudo em você quis acreditar que era rejeição. Mas o que parecia rejeição era redirecionamento. Há momentos em que Deus permite que portas se fechem com violência para impedir que você entre em lugares que destruiriam sua identidade. Portas que brilham por fora, mas escondem escuridão por dentro. Caminhos que parecem seguros, mas estão afastando você do propósito. O problema é que, na hora, você só vê a dor. Você não entende que aquela porta fechada foi, na verdade, a maior prova do cuidado de Deus por você. Nem toda porta que se abre vem de Deus, e nem toda porta que se fecha é obra do inimigo. Discernimento espiritual é entender que muitas vezes o céu está te protegendo de algo que o seu coração ainda queria, mas que a sua alma não suportaria. Deus conhece os bastidores. Ele vê o que você não vê. Enquanto você ora para entrar, Ele está te blindando para não ser ferido. E por mais que doa agora, um dia você vai agradecer por não ter entrado onde você queria, porque teria perdido quem você é. Há pessoas que confundem a promessa com a possibilidade. Mas Deus não trabalha com possibilidades. Ele trabalha com propósito. E quando o propósito está em risco, Ele fecha o que for preciso, mesmo que isso te faça chorar. Ele não está comprometido com os seus desejos momentâneos. Ele está comprometido com o seu destino eterno. Você pode até bater na porta, jejuar, insistir, tentar forçar o que não foi liberado. Mas a verdade é que se Deus fechou, é porque ali não estava o que Ele sonhou para você. E aceitar esse não é um ato de fé muito maior do que continuar orando por algo que Ele já retirou do seu caminho. Deus te ama demais para te deixar andar em direção ao abismo com um sorriso no rosto. Ele prefere te ver chorar agora do que te perder depois. O céu não está em crise porque uma porta se fechou. O céu está abrindo outras que você ainda não consegue ver, porque a visão humana se fixa no que perdeu. Mas o Espírito Santo te convida a levantar os olhos e perceber que há um mover acontecendo acima do que você entende. Enquanto você lamenta a porta trancada, Deus já está preparando uma rota nova. E talvez ela não venha com tapete vermelho, mas virá com paz. E a paz sempre será a confirmação da presença dele. Existem coisas que você só vai enxergar quando parar de tentar voltar para onde Deus já te tirou. Enquanto você insiste, você paralisa. Enquanto você resiste, você adia. Mas quando você se rende, o céu se abre. E quando o céu se abre, nada pode impedir o que foi decretado lá de cima. Então pare de tentar abrir o que Deus fechou. E comece a perguntar onde está a nova direção. Porque o mesmo Deus que fecha uma porta é o Deus que abre o mar. Você diz que está esperando uma resposta de Deus,
Ora, jejua, pede direção, clama por um sinal, mas no fundo já sabe o que precisa ser feito. A resposta que você tanto procura já foi sussurrada dentro de você. Só que você tem medo. Medo do que vai ter que deixar para trás. Medo de sair do conhecido, medo de mudar. E por isso você finge que ainda está esperando. Mas não está esperando a resposta, está evitando ela. A verdade é que muitos travam a própria caminhada não porque Deus não falou, mas porque o que ele disse não era o que queriam ouvir. E quando a resposta não agrada, a alma tenta ignorar. Tenta seguir como se nada tivesse sido dito. Mas o Espírito Santo não grita. Ele fala no íntimo, e quanto mais você resiste, mais a inquietação cresce. Você está pedindo uma nova estação, mas se recusa a fechar a anterior. Está orando por uma nova porta, mas continua apegado ao que foi confortável no passado. Está clamando por libertação, mas não quer abrir mão do que ainda te aprisiona. E assim vai criando um ciclo onde nada anda, e a culpa vai sendo colocada em Deus. Quando na verdade foi você que parou de obedecer. Deus não vai gritar para te convencer. Ele vai permanecer onde a verdade encontra espaço para agir. E enquanto você continuar evitando o desconforto do confronto, vai viver uma fé rasa, baseada em emoções e não em transformação. A resposta de Deus quase sempre exige renúncia. E é por isso que ela é evitada. Porque tocar no ponto exato da mudança dói. Dói admitir que você precisa sair daquele relacionamento. Dói encarar que aquela porta aberta não é dele. Dói reconhecer que aquele plano bonito não tem mais unção. Mas é exatamente aí, no ponto que você evita, que a chave da sua libertação está escondida. A obediência começa quando você para de fugir daquilo que Deus já colocou diante dos seus olhos. E por mais difícil que seja, é melhor se render agora, do que continuar em ciclos intermináveis de frustração espiritual. Você não precisa de uma revelação nova, precisa ter coragem para viver o que já foi revelado. A sua alma sabe qual é o próximo passo, mas sua mente tenta negociar, e esse conflito é o que te paralisa. Mas Deus não te chamou para negociar com o que te afasta dele. Ele te chamou para andar em verdade, e a verdade exige decisão. Não há direção sem obediência, e não há obediência sem sacrifício. Mas o que parece perda agora será a paz que você não sentia há muito tempo. Porque quando você para de evitar, a alma descansa. E quando a alma descansa, a presença volta. A resposta está onde você menos quer olhar. Está no lugar onde o ego morre, onde o orgulho se cala, onde o medo treme, porque é ali que a luz penetra. Deus quer te libertar. Mas Ele só opera onde há rendição. E rendição não é emoção, é atitude. O caminho que você não queria trilhar pode ser exatamente o caminho que vai te levar à promessa. E você só vai descobrir isso quando parar de evitar e começar a obedecer. Você quer viver a promessa, mas não percebeu que ela tem peso, que ela exige estrutura, que não se trata apenas de receber, mas de sustentar. Porque a promessa de Deus não é um presente embrulhado num laço bonito. É um chamado que transforma tudo o que você é antes de te entregar o que você quer. Muita gente ora pela promessa, mas não entende que Deus só libera aquilo que não vai te afastar dele. E é por isso que a rendição é o processo inevitável entre o pedido e o cumprimento. Porque Deus não está formando apenas um resultado na sua vida. Ele está formando um caráter que sustenta esse resultado quando ele chegar. A promessa é leve para quem está rendido, mas se torna insuportável para quem ainda carrega bagagens que Deus já pediu para deixar. Orgulho, autossuficiência, vaidade espiritual, controle emocional, tudo isso pesa, tudo isso adia, porque onde há ego, não há espaço para a glória. E a glória de Deus não se manifesta sobre estruturas frágeis. Você quer que a promessa venha,
Mas ela só chega quando você se torna o tipo de pessoa que consegue honrá-la, protegê-la e usá-la como ferramenta para o propósito, não como adorno para o próprio ego. Deus não te chamou para exibir uma bênção. Ele te chamou para carregar um destino. E destinos exigem renúncia. É por isso que a rendição precede o cumprimento, porque antes de colocar você na posição que tanto ora, Deus precisa arrancar de você tudo aquilo que vai te fazer cair quando estiver lá. Ele não quer te expor ao sucesso se seu coração ainda é sensível à vaidade. Não quer te entregar autoridade se você ainda precisa da aprovação dos outros para se sentir firme. Ele prefere te formar no secreto, quebrar seu orgulho em silêncio, do que te dar algo grande e te ver perdido no meio da jornada. O Salmo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas o que quase ninguém percebe é que o mais só acontece depois da entrega. E essa entrega não é parcial, não é emocional, é real. É quando você solta, de verdade, solta a necessidade de controle, solta a pressa, solta os planos perfeitos que você criou. Solta até a ideia de como Deus deveria agir e confia. Essa confiança não é passiva, ela é ativa. Ela te coloca em movimento, mesmo sem ver. Ela te faz continuar orando, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Ela te faz obedecer, mesmo quando tudo dentro de você quer questionar. Porque você entendeu que a rendição é o único solo onde a promessa floresce com raízes firmes. Rendição não é desistência, é sabedoria. É reconhecer que a promessa não é um prêmio por desempenho, mas uma herança para os que se posicionam como filhos. E filhos confiam no Pai, mesmo quando não entendem o caminho. Deus está formando em você não apenas alguém que recebe, mas alguém que permanece, que não se perde quando tudo dá certo, que não se exalta quando os outros reconhecem, que não depende de aplausos para continuar. Porque quem vive pela promessa precisa lembrar que ela não é o fim da jornada, é o início de um chamado maior. E se você sente que está sendo pressionado, quebrado, podado, não se assuste. É sinal de que você está sendo preparado, porque promessas não são para quem apenas ora bonito, são para quem se rende por inteiro. Senhor, hoje eu paro. Paro de lutar com a força dos meus braços. Paro de buscar respostas em vozes confusas. Paro de insistir em planos que só aumentam o vazio. Eu paro porque cheguei no fim de mim. E já é aqui, exatamente aqui, que eu decido entregar. Não mais uma entrega parcial, não mais uma entrega baseada na pressa. Hoje eu entrego tudo. Tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que não sei como resolver. Eu não quero mais seguir os meus próprios caminhos. Eles me cansaram, me confundiram. Me fizeram acreditar que eu sabia o que era melhor para mim. Mas tudo o que eu consegui foi carregar fardos que nunca foram meus. Então, Espírito Santo, toma o controle. Mostra-me o teu caminho, Senhor, aquele que é mais alto, mais santo, mais puro, aquele que me leva para mais perto de ti, ainda que me afaste de tudo o que era confortável. Eu sei que, para viver o que o Senhor sonhou para mim, vou precisar abrir mão de muitas coisas. E hoje eu estou disposto. Estou disposto a deixar relacionamentos que não me edificam, hábitos que me enfraquecem, pensamentos que me sabotam. Estou disposto a sair do lugar onde me escondi, do papel de vítima que abracei, das desculpas que usei por tanto tempo para justificar a minha paralisia. Senhor, eu não quero mais tentar te encaixar nos meus planos. Eu quero os teus planos, quero teus sonhos, quero o que vem do teu coração, mesmo que me custe o que os meus olhos desejavam. Porque eu entendi que o que o Senhor tem é infinitamente maior do que tudo o que eu poderia conquistar com as minhas próprias mãos. Eu não peço um caminho fácil, Senhor. Eu peço um caminho verdadeiro, um caminho com propósito, com direção, com tua presença,
Um caminho onde, mesmo que eu passe pelo vale, eu não me sinta só. Onde, mesmo que venha a dor, ela me aproxime de ti. Onde cada passo me ensine a confiar mais, depender mais, ouvir mais, amar mais. Mostra-me, Senhor, o que o meu coração ainda não consegue ver. Silencia as vozes da dúvida. Quebra os argumentos da minha lógica. Constrange o meu orgulho. Eu não quero continuar sendo guiado por emoções. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Que a tua voz seja mais forte do que os meus medos. Que o teu sopro leve embora toda a rigidez. Que a tua luz revele as sombras que ainda escondo dentro de mim. Eu estou aqui, inteiro, em silêncio, em rendição. Não tenho muito para oferecer, mas o que tenho é real. Um coração que precisa de direção. Uma alma faminta por sentido. Um espírito que reconhece que só há um caminho seguro, e é o teu. Então leva-me. Mesmo que meus pés tremam, leva-me. Mesmo que eu chore no caminho, leva-me. Mesmo que eu não compreenda tudo agora, leva-me. Porque se for contigo, Senhor, eu sei que estou no lugar certo. Ainda que o mundo inteiro diga que não faz sentido, eu escolho te seguir. Mostra-me o teu caminho, Senhor. Me ensina a andar nele. Me dá discernimento para não confundir atalhos com direções. Me dá sensibilidade para ouvir até o teu silêncio. Me dá coragem para obedecer, mesmo quando não entender. Eu te entrego meus planos, minhas dores, minhas expectativas, minhas vontades, e abro espaço para que o teu querer seja maior em mim. A promessa que eu desejo, Senhor, só faz sentido se for vivida contigo. Então, faz do teu caminho o meu caminho, da tua vontade, o meu prazer, do teu tempo, a minha esperança, e da tua voz, a minha única direção. Não é sobre saber o caminho, é sobre carregar a presença certa, porque quem caminha com Deus não precisa enxergar tudo, só precisa ter certeza de quem está ao lado. A presença dele transforma qualquer deserto em estrada, transforma o caos em direção, transforma o impossível em testemunho. Você tem buscado respostas, mas talvez o que está faltando não seja uma resposta clara. É a presença dele real. Porque onde ele está, portas se abrem. Onde ele habita, até o impossível se curva. A presença de Deus não é um sentimento, é uma atmosfera viva, uma força que vai à frente. Um mover invisível que invade o natural e muda o ambiente, mesmo sem mudar as circunstâncias de imediato. A história de Moisés prova isso. Deus não prometeu mapas, atalhos ou garantias. Ele prometeu presença. Disse: "A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso." Moisés não pediu sinais, pediu a presença. Porque quem tem a presença tem paz mesmo em meio à guerra. Tem clareza mesmo quando os olhos não enxergam o amanhã. Tem fé para continuar, mesmo quando nada parece fazer sentido. Você não precisa de mais controle, precisa de mais presença, porque a presença dele abre portas que ninguém vê, acessos que a lógica não entende, direções que não estavam no plano, mas estavam no céu. A presença de Deus é como a nuvem no deserto. Ela se move e guia, e você precisa estar sensível para ir quando ela se mover. Permanecer onde ela permanece. E parar de andar sozinho, confiando em seus próprios sentidos. Há momentos em que tudo parece trancado, que a vida vira um labirinto sem saída. Mas Deus não precisa de caminhos prontos. Ele é o caminho. Ele não precisa de portas abertas. Ele é a porta. Ele não precisa que o cenário mude para agir. Ele age exatamente onde ninguém mais vê solução. A presença dele cria espaço onde não havia espaço. Gera possibilidades onde havia muros. E é por isso que você não pode continuar buscando respostas fora se a chave está dentro. Se você estiver onde ele está, você está seguro. Ainda que não entenda, ainda que doa, ainda que pareça que nada está acontecendo, a presença dele é maior do que qualquer certeza humana.
E muitas vezes é na presença que a direção é revelada sem palavras. Em um toque, em um quebrantamento, em um silêncio que te cura. Não busque atalhos, busque presença. Não peça para Deus mostrar tudo, peça para Ele caminhar com você, porque a cada passo algo invisível será alinhado. Algo em você será ajustado, e o que era desespero será substituído por paz. Paz que não depende das circunstâncias. Paz que vem de saber que o céu está com você, mesmo que a terra ainda esteja em caos. Não é sobre ter todas as rotas, é sobre ter a companhia dele. E quando você entende isso, você para de correr atrás de sinais e começa a cultivar comunhão. A presença não é um evento, é um estilo de vida. É decidir todos os dias que você prefere andar devagar com Deus do que correr sozinho e se perder. A presença de Deus é a chave que destrava o invisível, e quando ela vem, até o impossível se ajoelha. Você não pediu para sofrer, não escolheu esse caminho cheio de perda, de lágrimas escondidas, de noites em silêncio implorando por explicações. Mas mesmo sem entender, continuou. E é justamente aí que algo começou a acontecer. Não no mundo ao seu redor, mas dentro de você. Porque a dor, quando não endurece, desperta. E é no lugar da ferida que Deus costuma plantar os olhos espirituais de quem Ele quer levantar. Enquanto o mundo tenta te ensinar a fugir da dor, Deus te convida a atravessá-la. Porque é nesse vale escuro, onde você sente que tudo está desmoronando, que Ele revela algo que você nunca veria em tempos fáceis. Não se trata de romantizar o sofrimento. Se trata de compreender que com Deus nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada choro rega uma semente de visão, uma clareza que só nasce depois que tudo desaba. É na dor que você aprende a ouvir a voz dele de forma limpa. É na dor que as distrações perdem força, que as máscaras caem, que o ego se cala. É ali que o que não era essencial desaparece. E o que realmente importa, finalmente se torna visível. Porque tem coisas que só se enxergam quando a alma está quebrada o suficiente para deixar a luz entrar. O salmista disse: "Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos." Esse tipo de maturidade não nasce do conforto. Ela nasce da dor que educa, da perda que ensina, do silêncio que revela. E é por isso que alguns dos maiores homens e mulheres que Deus usou foram forjados na fornalha da dor. Não porque Deus se alegra em ver seus filhos sofrendo, mas porque Ele sabe o quanto isso os torna sensíveis à eternidade. Você queria entender o propósito, queria discernir a direção. E a dor veio. Você não pediu por ela, mas agora ela está aí. E mesmo assim você continuou orando, continuou crendo, continuou buscando, e isso não passou despercebido no céu. O que você está vivendo não é punição, é preparação. Essa dor que você achava que ia te destruir está te transformando. Ela está te dando uma visão espiritual que você nunca teve. Agora você olha para as pessoas com mais compaixão. Agora você percebe os detalhes que antes ignorava. Agora você não julga com pressa, não se move por vaidade, não confia em todo mundo, mas também não despreza ninguém. Porque a dor te purificou. Ela não é bonita, ela não é leve, mas ela está te mostrando o que a pressa da vida te impedia de ver. E isso é um presente, mesmo que embrulhado em lágrimas. Talvez você esteja dizendo: "Eu só quero sair disso." Mas Deus está dizendo: "Eu ainda estou formando algo aí." Não fuja da dor antes da hora. Não silencie o processo que está gerando em você uma visão que muitos oram para ter, mas poucos estão dispostos a atravessar para receber. Porque a visão mais poderosa que você pode carregar não é aquela que enxerga o futuro com clareza, é aquela que enxerga o presente com propósito. E é exatamente isso que está nascendo em você agora. A dor está terminando um ciclo, mas a visão,
Essa está apenas começando. Você já se pegou dizendo, eu estou cansado de esperar? Talvez você não diga em voz alta, mas sente por dentro. O tempo vai passando, as respostas não chegam, os dias parecem repetir a mesma sensação de estagnação. E tudo em você começa a gritar, até quando? O problema é que o mundo ensinou você a enxergar a espera como perda de tempo, como pausa, como atraso. Mas no céu, a espera não é castigo, ela é ativação. Com Deus, nada é neutro. Cada segundo tem intenção. E o tempo de espera, ao contrário do que parece, é onde ele mais trabalha. Só que esse trabalho não é visível, é interno, é invisível, é sutil. Deus não desperdiça um tempo sequer. O que parece demora, na verdade, é preparação. O que parece silêncio é alinhamento. O que parece ausência é a construção do cenário exato onde o milagre não será apenas visto, mas vivido com maturidade. Olha para a Bíblia. Todos os grandes milagres foram precedidos por um tempo de espera. Abraão esperou anos por Isaque. José passou anos preso antes de chegar ao trono. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar anos fugindo, escondido em cavernas. Até Jesus passou 30 anos em silêncio antes de iniciar 3 anos de ministério. O céu não tem pressa, quando o plano é eterno. E é por isso que a espera não é uma barreira, é uma lapidação. Porque o milagre que chega sem preparo destrói quem não tem estrutura. Mas o milagre que vem após a espera encontra um coração pronto, sensível, que não idolatra o que recebe, mas reconhece o doador, que não confunde presente com propósito. Você acha que está parado, mas o céu está em movimento. Você acha que nada mudou, mas sua alma está sendo fortalecida. Seus olhos estão sendo purificados. Sua fé está sendo refinada. Você está sendo desintoxicado da ansiedade, do imediatismo, da mentalidade do controle. E tudo isso está ativando o milagre, porque Deus não se move no ritmo da pressa. Ele se move no ritmo da confiança. É por isso que, enquanto você espera, o milagre está sendo ativado. Não porque você merece, mas porque você permanece. Não porque faz tudo certo, mas porque continua, mesmo sem entender. Porque Deus recompensa quem cultiva fé na escuridão. E Ele honra quem não abandona o altar quando tudo parece em silêncio. Se você soubesse o quanto já foi liberado no invisível, só por ter suportado essa espera sem desistir, você não pediria para acelerar. Você pediria mais fé para continuar firme até o final. Porque o que está por vir não será comum, não será raso, não será igual ao que você já viveu. Vai justificar cada lágrima, cada noite mal dormida, cada oração feita com a voz embargada. Você não está esperando à toa, você está sendo preparado para carregar algo que muitos não suportariam. E quando o milagre chegar, ele não vai apenas mudar sua realidade, vai mudar sua consciência, vai mudar sua forma de ver o tempo. E você vai entender que o que parecia atraso era só Deus criando o ambiente perfeito para agir com glória. A espera não está te atrasando, está te qualificando. Você pediu sinais, pediu direção, clamou por uma resposta clara, algo que confirmasse se estava no caminho certo. E ainda assim, você sente como se o céu estivesse em silêncio, como se Deus estivesse distante. Mas será que o silêncio dele é real? Ou será que você apenas se acostumou a ignorar o que ele já vinha mostrando? A verdade é que Deus fala o tempo todo. Ele usa circunstâncias, detalhes, pausas, desconfortos. Ele usa pessoas, conversas aleatórias, interrupções inesperadas. Ele não está limitado à voz audível ou ao momento de oração. Ele é o Deus que se revela no cotidiano, nas entrelinhas, nos desvios que frustram seu plano, mas salvam sua jornada. O problema não é que Deus não respondeu. O problema é que você esperava que ele falasse do seu jeito, do seu tempo, no seu modelo. E quando ele não fez como você imaginava,
você concluiu que ele estava calado. Mas o céu nunca esteve parado. A sua percepção é que foi moldada por uma expectativa que não considera a sutileza do espírito. Quantas vezes você sentiu algo no coração, aquela sensação insistente de que não devia seguir por um caminho e ignorou? Quantas vezes uma porta se fechou com força e você chamou de coincidência? Quantas vezes Deus usou a dor para te tirar de onde você nunca sairia por vontade própria, e você chamou de castigo? Ele sempre falou. Mas você estava ocupado demais, tentando interpretar os sinais através da lógica. Só que os sinais de Deus não são lógicos. Eles são espirituais. E espiritualidade não se negocia com pressa. Se desenvolve com sensibilidade. Você quer que Deus fale com palavras audíveis, mas se recusa a ouvir o incômodo que ele plantou dentro de você. Quer um profeta, mas rejeita o conselho que ele já colocou no seu caminho. Pede uma visão, mas não enxerga o que ele está dizendo na simplicidade de uma porta fechada, de um atraso inexplicável, de uma inquietação constante que te impede de seguir tranquilo em direção a algo aparentemente bom. Deus não se cala, ele muda de linguagem quando você insiste em não escutar. E às vezes, o último recurso que ele usa é o silêncio. Mas até o silêncio dele é uma mensagem, uma chamada de volta ao altar, um convite à sensibilidade, um alerta de que você precisa parar de correr atrás de sinais e começar a cultivar relacionamento. Porque quem caminha perto reconhece os sinais antes mesmo que eles cheguem. Não por causa da habilidade, mas por causa da intimidade. E talvez seja exatamente isso que Deus está tentando restaurar em você. Não a direção, mas a comunhão que te fará discernir a direção com naturalidade. Volte. Retorne para o lugar onde o seu espírito ouvia com clareza, onde o simples bastava, onde a paz era o termômetro, onde a voz de Deus não precisava competir com o barulho da sua pressa. Os sinais não estavam ausentes, estavam sendo ignorados. E agora que você voltou a ouvir, Deus vai começar a te mostrar tudo aquilo que ele já estava dizendo. Você achou que estava fora do plano, pensou que tinha saído do caminho, que o tempo passou, que você perdeu as oportunidades, que os erros foram grandes demais, que já era tarde demais. Mas hoje o céu te revela uma verdade que muda tudo. Você nunca esteve perdido. Você estava sendo alinhado. Alinhado com o tempo certo. Alinhado com o coração certo. Alinhado com o céu. Porque Deus não mede sua jornada pelo que os seus olhos veem. Ele mede pela transformação que está acontecendo dentro de você enquanto tudo parece parado do lado de fora. Aquele silêncio que você interpretou como abandono era Deus te reposicionando por dentro. Ele estava arrancando pesos, corrigindo rotas, restaurando sua identidade. E esse processo era invisível. Por isso doeu, por isso cansou, por isso parecia que nada estava acontecendo. Mas estava. E agora você começa a perceber. Começa a perceber que não perdeu tempo, foi tratado no tempo. Começa a ver que a promessa não estava distante, ela só precisava de um coração mais maduro para não ser destruída pela ansiedade. Começa a entender que os nãos, os desvios, os silêncios e até os tropeços fizeram parte da lapidação que te trouxe até aqui mais sensível, mais firme, mais real. O céu nunca te deixou, nunca te puniu, nunca cancelou o que havia prometido. Ele apenas sabia que a versão de você que orou lá atrás não era a versão de você que conseguiria carregar o que estava por vir. Por isso, ele permitiu a dor, permitiu a espera, permitiu o desconforto. Porque o Pai que promete é o mesmo que prepara. Hoje você está mais leve, mais atento. Já não corre atrás de qualquer coisa só para se sentir útil. Já não mendiga a aceitação. Já não se desespera diante das pausas, porque algo dentro de você sabe, a promessa ainda está de pé, e você está mais alinhado com ela
do que jamais esteve. Você não voltou para o começo. Você foi restaurado no processo. E agora tudo o que parecia te atrasar serviu para te alinhar com um propósito que não depende da sua performance, mas da sua rendição. O tempo que você achou que perdeu foi o tempo em que Deus mais trabalhou em você. E agora que seu espírito está mais alinhado, você vai perceber como as portas certas se abrem sem esforço, como as respostas chegam sem confusão, como o que é de Deus flui com paz. Porque onde há alinhamento, há direção, e onde há direção, há descanso. Você não estava perdido, você estava sendo trazido de volta ao centro da vontade dele. E é por isso que agora tudo começa a fazer sentido. Não porque tudo se resolveu, mas porque você se reencontrou com a fonte. A partir daqui, o caminho se torna claro, porque quem se alinha com Deus, caminha mesmo sem ver, e chega onde os mapas humanos nunca poderiam alcançar. Agora que está tudo alinhado, a promessa já não é um sonho distante, ela é uma semente pronta para florescer no tempo exato. Você não está aqui por acaso. Essa jornada que começou com perguntas, dores, dúvidas e silêncios, termina agora com clareza, paz e fé renovada. Não porque todas as respostas foram dadas, mas porque o seu espírito foi reposicionado para recebê-las. O tempo de confusão passou. O tempo de correr atrás do vento acabou. O tempo de tentar se encaixar onde Deus já te tirou ficou para trás. Hoje, o céu declara: o tempo da promessa chegou, e não chegou por força, nem por performance. Chegou porque houve rendição, porque você parou de lutar com Deus e começou a andar com Ele, porque você finalmente entendeu que o caminho não era um lugar, era uma postura de coração. Tudo o que foi dito aqui, tudo o que foi tocado, tudo o que foi exposto, não é apenas uma mensagem, é um mover, uma convocação divina, um reposicionamento do céu. E agora, a escolha está diante de você: continuar andando sozinho ou caminhar com aquele que já conhece o fim desde o começo. Se você decidir andar com ele, se prepare, porque a promessa vai se manifestar, mas não como o mundo promete, não para te entreter. Vai se manifestar para te estabelecer, para te enraizar, para te transformar num referencial de fé, de paz, de obediência. Porque quem passa pelo deserto com Deus não sai o mesmo, sai com autoridade. Agora é com você. A semente foi plantada, o Espírito falou, o céu se inclinou e o caminho foi revelado. Levante-se, caminhe, porque a promessa já está à sua espera. E quem caminha com Deus nunca anda em vão.